Quando o Espírito Santo entra na vida de um crente, coisas extraordinárias começam a acontecer. Já parou para pensar como uma presença invisível pode transformar tudo ao nosso redor e dentro de nós? Neste vídeo, vamos explorar os mistérios e as mudanças poderosas que o Espírito Santo provoca em cada um de nós, levando a uma vida mais plena, cheia de fé e significado. Prepare-se para entender como o Espírito Santo não só fortalece a nossa fé, mas também nos dá paz, sabedoria e uma comunhão íntima com Deus. Os frutos do Espírito, descritos em Gálatas 5, 22, 23, são as evidências dessa transformação. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses frutos não são naturais para nós em nossa condição humana, mas são produzidos pelo Espírito Santo em nossa vida à medida que nos entregamos a Ele. À medida que o Espírito Santo vai moldando o nosso caráter, percebemos que nossas reações em determinadas situações se tornam mais semelhantes à de Cristo. Respondemos com mais amor, com mais paciência e com mais compreensão, em vez de ceder à raiva ou ao egoísmo. Muitas vezes, enfrentamos dúvidas, momentos difíceis e até um certo vazio espiritual que parece impossível de preencher. Mas quando permitimos que o Espírito Santo tome parte em nossa vida, ele preenche esses espaços com sua presença, trazendo paz onde havia inquietação e propósito onde havia incerteza. Então, se você já sentiu que sua fé precisa de um impulso ou que busca uma conexão mais profunda com Deus, você está no lugar certo. Vamos juntos descobrir como essa presença divina pode transformar seu coração, suas ações e, principalmente, sua vida. Para entender como o Espírito Santo transforma a vida de um crente, é importante primeiro compreender quem ele é e qual é o seu papel na nossa caminhada de fé. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e sua missão é essencial para todos os que buscam uma vida de plenitude espiritual. Ele é o Consolador que Jesus prometeu enviar aos seus seguidores após sua ascensão, aquele que estaria ao lado dos discípulos para guiá-los, fortalecê-los e lhes conceder sabedoria. O Espírito Santo atua como uma presença constante e amorosa que nos orienta e nos capacita a viver segundo a vontade de Deus. Não se trata de uma força impessoal, mas de alguém que se relaciona conosco de forma íntima e pessoal, conhecendo nossas dores, fraquezas e lutas. Ele é o nosso conselheiro em tempos de indecisão, nosso encorajador em momentos de fraqueza e nosso intercessor quando as palavras nos faltam. E qual é o impacto disso? Quando compreendemos a profundidade dessa presença em nossas vidas, percebemos que não estamos sozinhos em nossa jornada de fé. O Espírito Santo está ao nosso lado, dia após dia, ajudando-nos a crescer espiritualmente e a nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo. É Ele quem nos dá a força para superar desafios, a paz para enfrentar adversidades e a fé necessária para enxergar além das circunstâncias. Agora que entendemos quem é o Espírito Santo, vamos descobrir como Ele nos transforma por dentro e nos prepara para viver uma vida de propósito e significado. Uma das primeiras e mais profundas mudanças que o Espírito Santo traz é a transformação do nosso caráter. Quando ele entra em nossas vidas, ele começa a cultivar em nós o que a Bíblia chama de frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses frutos não são qualidades que podemos desenvolver apenas pela nossa própria força ou esforço. Eles são evidências da presença do Espírito em nós, manifestando-se através de nossas atitudes e comportamentos. Imagine como a presença do Espírito Santo pode transformar situações comuns do dia a dia. Onde antes havia irritação e impaciência, ele gera paciência e mansidão.
Onde havia dureza de coração, ele planta amor e bondade. Essa transformação não acontece de uma hora para outra, mas é um processo contínuo que nos torna mais parecidos com Cristo, nos ensinando a responder com graça e compaixão, mesmo nas situações mais desafiadoras. O desenvolvimento desses frutos reflete a obra interna do Espírito Santo, que molda o nosso caráter para que possamos viver de acordo com os princípios de Deus. É essa transformação que impacta as nossas relações, fortalecendo nossos laços e promovendo um ambiente de paz e amor ao nosso redor. Com o Espírito Santo, não estamos apenas vivendo para nós mesmos, mas nos tornando instrumentos de Deus na vida dos outros. E é assim que, de forma visível e concreta, Ele começa a transformar não apenas quem somos, mas também a maneira como interagimos com o mundo ao nosso redor. Quando enfrentamos situações de crise, é natural que a nossa paz interior seja abalada. A ansiedade, o medo e a incerteza podem tomar conta, deixando-nos emocionalmente exaustos e espiritualmente enfraquecidos. No entanto, uma das transformações mais extraordinárias que o Espírito Santo proporciona é a capacidade de manter a paz, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Essa paz não é simplesmente uma ausência de problemas, mas uma serenidade profunda que vem de saber que estamos nas mãos de Deus, independente do que aconteça ao nosso redor. A Bíblia chama essa paz de paz que excede todo entendimento, Filipenses 4:7, pois ela não se baseia nas condições externas, mas na certeza de que o Espírito Santo está conosco, nos guiando e nos sustentando. Quando confiamos nessa presença, encontramos força para enfrentar os desafios com coragem e uma calma que surpreende até a nós mesmos. É o Espírito Santo quem nos lembra das promessas de Deus, renovando nossa esperança e nos dando uma visão além das dificuldades momentâneas. Para o crente, essa paz em meio às crises é um testemunho poderoso da presença de Deus. As pessoas ao nosso redor notam a diferença, vendo em nós uma estabilidade que não pode ser explicada apenas pelas circunstâncias. É uma paz que inspira e fortalece, provando que com o Espírito Santo podemos superar qualquer adversidade sem perder a confiança e o equilíbrio. E assim, mesmo nas situações mais sombrias, somos capacitados a seguir em frente, ancorados na certeza do amor e do cuidado de Deus. Outro impacto transformador da presença do Espírito Santo em nossas vidas é o aumento de sabedoria e discernimento, especialmente nas decisões difíceis. No dia a dia, somos frequentemente confrontados com escolhas complexas, e saber qual caminho seguir nem sempre é fácil. Muitas vezes, as nossas emoções ou interesses pessoais podem obscurecer o julgamento, levando a decisões impulsivas ou que não refletem a vontade de Deus para nós. É aí que o Espírito Santo entra em ação, fornecendo uma direção clara e nos guiando a fazer escolhas alinhadas com os propósitos divinos. O Espírito Santo nos concede discernimento para avaliar as situações à luz da verdade de Deus, ajudando-nos a enxergar o que é correto e agradável aos olhos dele. Por meio da oração e da busca pela orientação do Espírito, desenvolvemos uma sensibilidade espiritual que nos alerta sobre decisões que podem nos afastar do caminho de Deus. Essa orientação é essencial para que possamos evitar armadilhas e enganos que podem comprometer nossa vida espiritual. Além disso, o Espírito Santo traz a lembrança das Escrituras e dos ensinamentos de Cristo, iluminando o nosso entendimento e fortalecendo nossa capacidade de escolher o que é certo, mesmo que isso exija sacrifícios. Esse discernimento transforma nossa maneira de ver e reagir às situações, permitindo que tomemos decisões sábias que refletem o caráter de Cristo. Assim, quando enfrentamos uma encruzilhada, podemos confiar que o Espírito Santo estará ao nosso lado, guiando-nos com clareza e convicção.
Uma das mudanças mais marcantes que o Espírito Santo traz à vida do crente é a coragem para testemunhar e compartilhar a fé. Muitos de nós, em algum momento, sentimos hesitação ou receio ao falar sobre Jesus e sobre o que ele representa em nossas vidas. Essa insegurança pode vir do medo do julgamento, da rejeição ou até mesmo da falta de confiança em saber o que dizer. No entanto, o Espírito Santo nos capacita com ousadia e confiança para compartilhar a mensagem do Evangelho com aqueles ao nosso redor. Essa coragem não é algo que vem naturalmente, é um dom que o Espírito nos concede, fortalecendo nossa voz e nos dando as palavras certas no momento certo. Foi essa mesma ousadia que transformou os discípulos de homens temerosos e inseguros em poderosos pregadores do Evangelho, prontos para enfrentar perseguições e até mesmo a morte para proclamar a mensagem de Cristo. Assim, quando permitimos que o Espírito Santo nos guie, percebemos que nossa timidez e receios começam a desaparecer, dando lugar a uma convicção firme e a um desejo ardente de compartilhar a verdade de Deus. Com o Espírito Santo, passamos a enxergar oportunidades de testemunho onde antes só víamos obstáculos. Ele nos dá compaixão pelos que ainda não conhecem a Cristo, levando-nos a agir com amor e empatia. Testemunhar, então, deixa de ser um fardo e se torna uma alegria, pois sentimos o privilégio de fazer parte da obra de Deus na vida dos outros. Esse é o poder transformador do Espírito Santo, que nos impulsiona a levar a mensagem de salvação ao mundo com paixão e dedicação. Uma das manifestações mais profundas da ação do Espírito Santo é a renovação espiritual e a força interior que ele proporciona ao crente. Todos nós passamos por períodos de desgaste espiritual, onde nos sentimos cansados, desanimados e até mesmo distantes de Deus. Esses momentos de seca espiritual podem ser desafiadores, mas o Espírito Santo tem o poder de nos restaurar e renovar nossas forças. Ele nos revigora, reacendendo em nós a chama do primeiro amor por Cristo e nos fortalecendo para enfrentar as lutas da vida com renovado vigor e esperança. Quando o Espírito Santo entra em cena, ele traz a capacidade de recomeçar. Ele não apenas limpa as feridas do passado, mas também nos dá uma nova perspectiva sobre nossas lutas, mostrando-nos que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está conosco. Essa renovação não se limita ao aspecto emocional. Ela também se reflete em nossa disposição espiritual e em nossa motivação para seguir em frente, buscando a vontade de Deus em todas as áreas de nossas vidas. É no poder do Espírito Santo que encontramos a força para resistir às tentações, a coragem para seguir em frente quando tudo parece desmoronar, e a esperança para acreditar que Deus ainda tem um propósito para nós. Ele nos dá força interior para vencer as adversidades, não pela nossa própria força, mas pela força que vem de Deus. E, à medida que Ele nos renova, somos capacitados a avançar com fé e determinação, sabendo que não estamos sozinhos, mas que Deus nos fortalece e nos sustenta a cada passo. Em meio às dificuldades e tribulações da vida, uma das promessas mais consoladoras que o Espírito Santo nos oferece é a de ser o nosso Consolador. Jesus, em João 14,16, afirmou que o Espírito seria enviado para nos confortar e nos ajudar em todos os momentos de angústia. Muitas vezes, ao enfrentarmos perdas, doenças ou momentos de grande sofrimento, as palavras de apoio dos outros podem não ser suficientes para nos aliviar, mas o Espírito Santo tem a capacidade de nos proporcionar um consolo profundo e que vai além das palavras humanas. O consolo que o Espírito Santo oferece não é superficial ou temporário, mas uma paz que se instala em nosso coração, mesmo nos momentos mais sombrios. Ele vem como uma presença constante, nos lembrando do amor incondicional de Deus,
e de que Ele nunca nos abandona, por mais difíceis que as circunstâncias sejam. Esse consolo é vivido de maneira pessoal e íntima, pois o Espírito Santo conhece as nossas dores e nos compreende como ninguém mais pode fazer. É impressionante como, mesmo em meio ao sofrimento, podemos experimentar uma tranquilidade que transcende a dor. O Espírito Santo nos dá forças para continuar, nos ajuda a suportar e até mesmo a encontrar propósito nas dificuldades que enfrentamos. Ele nos ensina a ver a presença de Deus em meio ao caos, nos lembrando que Ele está trabalhando em nós e ao nosso redor, mesmo quando não conseguimos entender o que está acontecendo. Esse consolo não apaga a dor, mas nos ajuda a carregar o peso das dificuldades com uma confiança renovada em Deus. Um dos maiores sinais da ação do Espírito Santo na vida do crente é a transformação do caráter. Quando aceitamos Cristo e recebemos o Espírito Santo, Ele começa a trabalhar em nós de dentro para fora, moldando-nos à imagem de Cristo. Esse processo de transformação é contínuo e profundo, envolvendo mudanças significativas em nossas atitudes, pensamentos e comportamentos. O Espírito Santo atua como um refinador espiritual, purificando e aperfeiçoando cada área da nossa vida, para que possamos refletir mais de perto o caráter de Jesus. Essa transformação é visível para aqueles ao nosso redor, que podem perceber uma mudança no nosso comportamento e nas nossas atitudes. O Espírito Santo nos ajuda a vencer as obras da carne, como a ira, a inveja, a ganância e o orgulho, e nos dá o poder de viver uma vida que honra a Deus e abençoa os outros. A transformação do caráter cristão é uma das evidências mais claras de que o Espírito Santo está operando em nós, capacitando-nos a viver de acordo com os padrões divinos e não os padrões deste mundo. Então, irmão e irmã, se gostou dessa mensagem, comenta um amém, curta e se inscreva. Obrigado por acompanhar o nosso canal Caminho da Fé.